Boa noite, você está na Nação do Fim da Noite, Liturgia das Horas do Apocalipse. Estamos terminando muito bem o nosso dia de orações com as completas. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da Liturgia das Horas do Apocalipse. Começando nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios, inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistirem fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor, afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos para a segunda parte das completas. Antífona, tu és o Deus que obras as maravilhas. Salmo 76, versículos 14 a 21. Ó Deus, os teus caminhos todos são na santidade. Que Deus há tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que obras as maravilhas. Tu deste a conhecer entre os povos o teu poder.
Tu resgatastes pela força do teu braço o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram, e elas temeram e os abismos se turbaram. As águas caíram em abundância e com grande ruído, e as nuvens fizeram soar a sua voz. As tuas setas também se despediram, e a voz do teu trovão fuzilou sobre as rodas. Os teus clarões fizeram brilhar a sua luz em toda a terra se moveu e tremeu. Tu te abriste um caminho no mar e andaste pelo meio das águas, e as tuas pegadas não foram conhecidas. Tu conduziste teu povo como um rebanho de ovelhas pelas mãos de Moisés e de Arão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tu és o Deus que obras as maravilhas. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas maravilhas o Senhor Deus já não fez nas nossas vidas? Quantas maravilhas o Senhor já não fez na sua vida? Pense bem, incluindo você nascer. Você poderia não ter sido criado por Deus, mas Deus quis criar cada um de nós. E criou a cada um de nós para nos unir aqui na família Sagrada Face de Tours, na paróquia Sagrada Face. Ele tinha um plano para cada um de nós, ele tinha um plano para você. O projeto dele era esse, nos criar para que a gente então fosse unido nesse final dos tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse, nesse fim de mundo, nos unir para que nós então estivéssemos aí levando a igreja à frente juntos levando a Santa Igreja à frente, né? Hoje em dia, às vezes, se eu estou doente, você aí reza comigo, espiritualmente unidos, né? Nós aqui juntos, e ao Papa Bento XVI nas reprises aí que eu sou obrigado a colocar. Futuramente nós não teremos internet, gente, você sabe disso. Quando nós não tivermos internet mais, a única diferença é que nós não teremos aí o celular, mas nós estaremos assim unidos espiritualmente, falando do mesmo jeito. Aí cada horário que você está acostumado a rezar, né? 6 horas, meio-dia, 10 para as 3, 18 horas e 21h30, a gente vai estar se reunindo diante do altar aqui, sem internet, sem nada, mas rezando e sabendo que muitos de vocês estarão unidos espiritualmente a nós naquele momento material maravilhoso que foi o Senhor que inspirou isso aqui. É obra de Deus. É obra de Deus, inspirado um material desse maravilhoso. Está aí mais uma grande graça, mais uma grande maravilha que o Senhor fez nas nossas vidas e que muitas vezes a gente tem tantas graças nas mãos e não percebe. Isso é que nem um movimento, né? Movimento, por exemplo, quando você tem a perna boa, você nem percebe que você tem a perna boa, você simplesmente sai andando. Quando você tem um rompimento de tendão, como eu tive atrás, aí você não sai andando, você precisa pensar o movimento que você vai fazer, né, enquanto está em recuperação, para evitar a queda. Aí você fala assim, puxa, antes eu nem pensava, eu só levantava e saía. Agora não, agora tem que pensar o movimento. E aí a gente percebe a maravilha que nós tínhamos, a gente não soube dar valor, e agora então que o movimento ficou um pouco mais restrito, o Senhor está me curando, nesse exemplo que eu estou dando é claro, mas aí que a gente percebe como era perfeito antes e agora está aí melhorando, mas não chegou lá ainda, né? A gente tinha e só percebeu o que tinha quando perdeu o que tinha. Isso é assim na nossa vida, dando exemplo, porque isso é assim em tudo na nossa vida. O Senhor faz grandes maravilhas e a gente não percebe, a gente só vê o que a gente não tem ainda. A gente fica reclamando do que não tem, do que não ganhou, do que não conseguiu. Mas aquilo que a gente já tem, já ganhou, já recebeu, já conseguiu, o Senhor já nos deu, a gente simplesmente não está nem olhando mais. Por isso que eu insisto com você às vezes de você fazer um rescaldo da sua vida. Hoje à noite, a hora que você deitar a cabeça no travesseiro, aí antes de dormir, né, faz a sua oração ali rapidamente e depois passa assim, rapidamente aí o que você puder, enquanto o sono não vier e você não dormir, passa assim a limpo, né, justamente o que o Senhor já me deu de tanta coisa boa aí que eu me lembro, que eu consegui ver, que eu só não consegui ver, meu anjo da guarda, peço que ele me ajude agora a eu me lembrar. E aí você vai fazendo, né, esse exame para você ver as alegrias que o Senhor já te deu, as coisas boas que o Senhor te deu, não as do mundo, ilusão do mundo não vale, mas que você não reparou, certo?
Então vamos dar glória a Deus, vamos agradecer ao Senhor todos os dias pelas graças, pelas maravilhas que Ele faz na nossa vida, fez, faz e fará, e continuemos confiando nele, porque o Senhor está conosco e há de nos proteger até o final desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Continuando aqui, né, São Paulo às vezes é polêmico, não é? Né, tem umas passagens de São Paulo assim que mexe com a turma, né? Algumas vezes mexe com as mulheres, né? Outras vezes mexe aí com os homens também, com os rapazes. Vamos lá então para a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Bom, está faltando um capítulo aqui, versículos 8 a 11. Digo também aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se permanecerem assim como também eu. Mas se não têm o dom de continência, casem-se, porque é melhor casar-se do que abrasar-se. Mas a aqueles que estão unidos em matrimônio, comando, não eu, senão o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E se ela se separar, que fique sem casar, ou que faça paz com o seu marido. E o marido tampouco deixe a sua mulher. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então é assim, né? São Paulo aqui dando conselho para aqueles que não são casados, não se casarem, continuarem assim, a não ser que não consigam guardar a continência, né? Que não consigam estar no estado de castidade total, o castidade dos solteiros, que não tem relacionamento com ninguém. São Paulo, então, se tiver esse dom, o Senhor, ele está mandando, né? Está recomendando que permaneçam assim, e as viúvas também. As viúvas também. No geral, quem fica viúva é a mulher, né? O homem normalmente embarca primeiro, né? Via de regra, né? Por isso que ele está falando viúvas. Porque via de regra os homens embarcam primeiro, apesar que tem as exceções, mas via de regra os homens embarcam primeiro, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu me lembro quando eu era coroinha lá no Santuário de Santa Teresinha, que as senhoras viúvas, elas não casavam de novo. Isso é antes dos bailes da saudade, né? O Taubaté chamava baile da terceira idade, baile da saudade, né? Aí começou esse negócio aí, daí começou todo mundo com todo mundo, enfim, aí começou aquele negócio. Mas, antes disso, não tinha, a pessoa ficava, enviuvou, ela ficava com a roupa preta até a hora da morte. Fiel ali ao marido mesmo depois da morte. Nossa, conheci muita gente assim. Não era normal você ver a pessoa que era viúva casar. Quando tinha uma notícia assim que alguém que era viúva estava querendo casar, era escândalo. É um negócio assim, nossa, mas vai casar? Mas a lei permite. Então, mas não é o uso, justamente por isso, que as viúvas continuem, permaneçam aí, né, na sua viuvez, né, de preferência. Porque, olha, gente, hoje em dia as famílias são tão assim desarvoradas. São Paulo está falando rapidinho aqui, mas olha a sabedoria, né? Assim, das escrituras, as famílias são tão desarvoradas, tão bagunçadas, e quantas vezes a gente não vê notícia no jornal aí que a mulher viúva casou de novo, foi viver com o cara de novo e só deu confusão, deu até crime, deu morte, deu aí, né, pedofilia com neto, com filho, com filha. Quantas vezes a gente não lê essas coisas nas páginas dos jornais aí que circulam aí diariamente, né, na internet também. E de repente, antigamente a pessoa não, né? A pessoa ficava, por exemplo, a minha avó, por parte de mãe, ela simplesmente nunca mais casou. Morreu lá, eu não conheci o avô, né? Ela tinha falecido quando eu nasci. Ela ficou ali firme até o final, falou, não caso mais não. E ela gostava dele, né? Então ela falou assim, eu gostava dele, então não vou casar de novo não. E ficou firme na paçoca ali. E a turma, tem sempre uns para dar ideia furada, né? E ela não quis. Então, e como ela, quantos? Isso era normal, né? E aí, sem contar que vai juntar a família, porque uma pessoa viúva já tem família, já tem filhos, netos, né, noras, genros, até uma família ali formada, de repente vai juntar duas famílias, até dá uma confusão, uma encrenca, o negócio nunca funciona muito bem. Então, e os solteiros também, caso tenham o dom de continência. Mas se não tiver o dom de continência, daí é melhor casar. Melhor casar do que ficar na fornicação por aí, que é pecado mortal. Certo? Aí é melhor casar para não pecar, né? E os que estão unidos em matrimônio, né, ele está aí comandando, então, que a mulher não se separe do marido, né? E caso ela se separe, que fique sem casar ou que faça paz com o seu marido. E o marido tampouco deixe a sua mulher.
Está falando aqui no templo porque é um templo que alguns se convertiam, mas outros não, né? E aí então, de repente, você tinha alguém do paganismo e o outro que era casado junto se converteu. Então é uma época assim diferente da época nossa, né? Diferente da época que já tem o sacramento do matrimônio. Então tem que atualizar a parte histórica, senão a gente fica entendendo mal, né? A verdade é que depois que você vai na frente do altar, o casamento é válido e você faz os votos diante de Deus, você fez os votos diante de Deus. E o casamento é indissolúvel. Não tem esse negócio, a igreja cancelou, a igreja anulou o meu casamento. Não, a igreja não anula o casamento de ninguém. Nunca existiu isso. Anula os papéis, mas o sacramento não. O que a igreja faz é avaliar se houve o sacramento, que às vezes aconteceu por uma série de enganos, de erros, etc. O sacramento não aconteceu, não foi válido. Igual tem um monte de padre aí que a ordenação deles não foi válida, não tem? Mesma coisa o casamento, tem um monte de casamento que não foi válido. Aí a igreja declara nulo, e aí coloca lá, né, nos papéis o processo de casamento e tal, quando chega a essa conclusão, né? Estamos falando da igreja do Bento XVI, né? Quando chega a essa conclusão, vai lá e a verba lá, que foi realmente nulo, etc, etc, a pessoa está liberada para casar com outro, né? Mas tirando isso, não, a não ser em caso de fornicação. Isso o próprio Jesus, o nosso Senhor, fala isso. Não ser em caso de fornicação. Daí rompeu o contrato de casamento, né? Que rompeu aí, porque afinal das contas não é, né, para sempre e tudo mais, e aí vai sair com gente por aí, entendeu? Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa coisa das pessoas não saberem ficar sozinhas é um inferno, né? Essa coisa das pessoas não saberem ficar sozinhas, é o que eu já falei para o senhor Milene, se ela morrer primeiro, eu vou ficar sozinho. E ela já disse a mesma coisa, se eu morrer primeiro, caso o Senhor não volte antes de tudo isso, né? Mas enfim, ela também vai ficar sozinha, porque, sabe, já foi, já fez, a minha opinião é essa, já fez a vida, já. Eu sou da opinião que a gente ama uma vez. E depois aí já não é mais, aí já, né, por mais que legalmente até pela igreja se possa casar de novo, mas eu não tenho essa intenção. E ela também não tem. Isso é uma coisa assim bem antiga, né? Que também conheci muitos homens viúvos, né? As viúvas eram em maior número, como sempre, né? Mas que também não casaram mais, só que às vezes tinha um cachinho aqui, um cachinho ali, né? E acontece essa história outro dia de um tio avô aí. Tá certo? Então, é assim, vamos nos preocupar mais com a nossa salvação e menos com a nossa vida no mundo? Vamos. Vamos pedir a graça do Senhor, aqueles que enviuvaram e tudo mais, a graça do Senhor de estar em continência, como diz aqui, o dom da continência, como diz aqui São Paulo. E aqueles que não encontraram ainda a pessoa certa, a mesma coisa também, estar em continência, aqueles que são solteiros, que não casaram, estar em continência também, porque senão a gente fica só pensando nessas coisas do mundo e esquece das coisas de Deus. E olha como o demônio aproveita para distrair a pessoa com essas coisas do mundo, né? Com essas coisas do mundo que ficam aí tirando a sua atenção do que realmente interessa para a sua salvação. Aí começa os bailes de terceira idade, aí começa os pecados por aí afora. Então toma muito cuidado para não ofender o Senhor, porque ao contrário do que tem padre, entre aspas, que diz que depois dos 60, não se peca mais, mentira. O sujeito pode ter 120 anos e consegue pecar, hein? Esse negócio que depois dos 60 não peca mais e conversa mole para não fazer confissão do pessoalzinho, né? É um crime contra a salvação das pessoas. O casamento não é fácil, não é? Mas faz parte do compromisso com Deus, a gente levar o casamento a sério. Quando o casamento é assim, os dois precisam se entender, não é? E se começa a não se entender, então aí os dois vão ter que abrir mão sempre. Eu ensinava isso para meus alunos aí. Eu conversava na minha matéria, né? Mas a gente conversava com um, com outros, olha, para dar certo, os dois vão ter que abrir mão. Se a pessoa sai da casa do pai dela, da mãe dele, do pai dele, e acha que vai chegar no casamento e vai ser disso para melhor, porque vai mandar e não vai pedir tudo mais, tem que haver um acordo. Existe hierarquia, como eu já expliquei, claro, é o marido, depois a esposa, os filhos. Mas, assim, é preciso se entender, né? E nos dias de hoje, o que a gente vê aí que a mídia fez na cabeça das pessoas é uma guerra, né? Entre marido e mulher, e aí sogra que se mete no meio do casamento, um boné velho, né? Um inferno, né? Então, é assim, vamos levar a sério
porque, na verdade, o objetivo do matrimônio é a busca da santidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária, eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo, me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração do fim da noite. Uma boa e santa noite a todos vocês, um bom e santo repouso. Quem estiver por aí agora meia-noite tem o terço da Sagrada Face, temos também às 3 horas da manhã o exorcismo da madrugada e estamos de volta com a liturgia das horas às 6 horas da manhã. Eu espero você. Muito obrigado por estarem conosco. Boa e santa noite, Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.